Vou fazer o seguinte, agora eu quero separar em 3 grupos, tá? Paulão, coordena aí os grupos aí, separar aí. Arrepia aí. 3 grupos. Faz o seguinte, vira vocês pra cá, né? Vocês 4 aqui, os 4 ali e o pessoal daqui. O 4 aqui, 4 ali. O resto. O resto aqui. E o resto aqui. Tá? Vira, o Paulão vai monitorar aqui. Pronto, o grupo está formado. Não, Paulão não pode, não. Pula você para outro grupo lá. Paulão fica abanando a fogueira. Fica 4, 5 e 5. É. A irmã aqui é fera aqui, então ela também, na verdade, ela vale 2. Gente, nós vamos fazer aqui o seguinte, nós estamos no 3º século depois de Cristo, e eu vou propor 2 ideias, quer dizer, 3 ideias aqui, e cada grupo vai ter que me explicar se essa ideia que eu vou propor, ela é correta, ou se ela é errada. A primeira coisa é herege. Você está falando heresia, ou, não, isso é, você já sabe o que é o certo agora, você vai falar, não, isso é bíblico, é o que a gente acabou de aprender, está correto. Primeira coisa que vocês vão fazer, definir se está certo ou errado. Vamos usar a cachola, agora vamos pensar. Está certo? Está errado? Beleza. Segundo passo, a gente já viu da doutrina da salvação, a gente já viu porque Jesus tinha que ser homem, eu não ia fazer isso, mas eu facilitei, adiantei para facilitar esse debate. A gente já viu porque ele tinha que ser homem, porque ele tinha que ser Deus. E vocês vão então, depois de definir se está certo ou errado, vocês vão mostrar a consequência soteriológica disso. Como isso vai implicar na nossa salvação. Tá? Por exemplo, testemunho de Jeová. Jesus é o arcanjo Miguel. Eu diria, isso é heresia, porque Jesus não é um anjo, Jesus é Deus, homem. Qual a implicação soteriológica disso? A implicação soteriológica é que se Jesus é o arcanjo Miguel, eu não posso ser salvo por um anjo, porque o preço da dívida tem que ser pago por um Deus homem. Né? Tem que ser pago por um ser que seja Deus, plenamente Deus. Miguel não é um Deus, ele não pode pagar minha dívida. Implicação soteriológica. Quero que vocês façam isso nisso aqui. Tá? Então 3 grupos. Tá? O grupo do Felipe aqui vai ficar com a primeira explicação que eu vou dar. Eu vou defender aqui. E estando certo ou errado, eu vou defender. Então, o primeiro grupo é o Felipe. Do segundo grupo, a segunda explicação que eu der é o grupo do Sérgio. E o Kio vai ficar com o 3º grupo. Tá? Vocês vão debater entre vocês, discutir. 10 minutos, tá bom? Tá? Vou dar 10 minutos para vocês. Então, vocês vão debater já com base no que vocês acabaram de aprender. Então tá fresco. Só que se vocês simplesmente ouviram o que eu falei e ir embora para casa, e depois vocês não vão lembrar muito. A gente acaba esquecendo. Nesses debates, eles ajudam a gente a fixar um pouco a ideia. Então vamos lá. Pro grupo. Se tiver que errar, a hora de errar é aqui, né? É melhor a hora, né? E outra coisa é só o líder que vai pra fogueira. Então pode errar à vontade. A primeira ideia que eu vou propor, e os demais já ouçam as ideias, tentando também trabalhar o cérebro, mesmo que agora não é a vez de vocês ainda, vocês não vão ouvir a posição de vocês, mas tenta já identificar o erro que eles têm que ver ou a ortodoxia que eles podem não perceber. Eu estou defendendo a ideia de que nesse quadradinho que vocês estão vendo aí, está Cristo, né, Jesus. E dentro de Cristo nós temos 2 pessoas. Uma pessoa é humana e a outra pessoa é divina. E essas 2 pessoas, elas têm a sua vontade pessoal. Por exemplo, um exemplo bíblico, Jesus está lá no Getsemane. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe porque a natureza divina dele sabe o que vai acontecer, informou isso para ele, então ele fala assim, ele pensa sobre isso, mas dentro dele há também uma natureza humana. E a natureza humana dele diz o seguinte, não quero isso. Isso vai ser dolorido. Não, rejeita Jesus. Rejeita isso. Aí Jesus, então, a sua natureza divina responde, seja feita a sua vontade.
né? Se possível, afasta de mim esse cálice, a natureza humana falando, mas a natureza divina, por outro lado, diz: seja feita a sua vontade. Porque em Cristo nós temos duas pessoas. Uma pessoa humana, uma pessoa divina, e essas pessoas têm as suas vontades ali. Espera para vocês começarem a discutir, para vocês ouvir o resto também. Para o grupo do Sérgio, essa ideia aqui. A ideia dessa parte aqui, tá? A ideia é o seguinte: Jesus Cristo, na encarnação do Verbo, quando o Verbo se fez carne, Deus precisava de uma carcaça, né? Precisava de um corpo, precisava de algo para habitar, uma habitação. Aí Jesus, então, ele vem com a sua natureza humana e se une ao corpo humano, de forma que nesse corpo humano não havia alma, não havia espírito. Essa alma e esse espírito, ela vem de Deus. Então nós afirmamos que a pessoa de Cristo, ela possuía um corpo humano, mas não uma alma e uma mente humana. Porque a alma e a mente humana vêm da pessoa divina. Isso foi juntado em Cristo. O corpo de Cristo é como se fosse apenas uma habitação, onde o Logos veio habitar. E ele, quando veio habitar, ele trouxe a alma, a consciência, tudo que é próprio de divino, e habitou aqui nesse ser humano, não dotado de mente e de alma. Tá? Só usou o corpo para habitar. Igual quando aconteceu com Adão, mais ou menos. Uhum. Para o grupo do Yukio, aqui nós temos essa figura aqui que representa a ideia. Nós já aprendemos que Jesus tem a natureza humana e Jesus tem a natureza divina. Como essas duas naturezas se fundiram num único ser? Se fundiram da seguinte maneira: houve uma mistura de natureza humana com a natureza divina, e você misturou essas duas naturezas, e nós dessa mistura, teremos uma nova natureza. Saiu uma nova natureza. É lógico que é uma natureza que ninguém aqui tem, porque ninguém aqui tem a natureza divina, certo? Nós só temos a natureza humana. Então, a pessoa de Cristo, aquele Jesus que andou por Jerusalém, era alguém que tinha uma natureza distinta. Ninguém tem essa natureza. É a natureza, uma nova natureza que surgiu da mistura da humanidade de Jesus com a sua divindade. Como se pegasse as duas naturezas, colocasse no liquidificador, batesse e saiu ali uma mistura. Essa mistura é uma nova natureza. Tá? Então Jesus é um ser com uma nova natureza. 10 minutos para cada grupo discutir entre si, enquanto eu vou beber uma água. Pessoal, vamos retornar aqui. O que vocês preferem? Vocês preferem mandar um representante de cada grupo aqui à frente para explicar? Já começou o cisma dentro do grupo, já, olha. O grupo tá dividido, velho. O grupo estava dividido, só que a gente jogou uma pergunta agora, né, ó. Saber se eles iam... Tá com bateria? Ok, vamos lá? Vamos responder então. O Felipe vai responder? É o Roberto? Não, é Felipe. É Felipe. Tá, o Felipe, enquanto o Felipe o Paulão tá esquentando ali a fogueira, o Felipe vai explicar para nós aí se essa primeira posição ela está corretamente, se ela é uma posição ortodoxa, se ela está certa ou se está errada. Estando certa ou estando errada, ele tem que nos explicar como isso interfere na soteriologia, na doutrina da salvação. Bora. Ela está errada porque Cristo não tem duas pessoas. Ele é uma só pessoa com duas naturezas diferentes. Sim. Isso implica na nossa salvação porque a nossa culpa ela é eterna. Então tinha que ser. Cristo seria pago. Se Jesus fosse duas pessoas, só uma pessoa poderia morrer. Sim. Se morresse só a pessoa humana, não seria suficiente, porque a dívida é eterna. Se fosse só a pessoa divina, também não seria suficiente,
E aí, vocês concordam com eles aí ou eles são hereges? Eu vou pra fogueira depois da foto. E aquela parte que eu expliquei lá do Getsemane lá, tá certo? É, porque daí fica naquela ideia de as duas carnes entrar em conflito, né? É. Você quis dizer que a natureza humana de Cristo entra em conflito com a Uhum. divina? Sim. Sim. E como é que nós respondemos? Porque a natureza humana de Cristo, ela não é manchada pelo pecado, como nós temos a nossa. Uhum. E por quem que ficou triste no Getsemane lá e pediu para passar o cálice? Pessoa Pessoa de de Cristo. Cristo. E ele sabia que ia passar por tudo aquilo, por quê? Quem que era que sabia? A pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo já está embutida as duas naturezas. Então essa distinção que houve aqui, ela não é uma distinção correta, tá? No exemplo que eu dei, as duas naturezas brigando, conflitando entre si, lembra que tudo que uma natureza faz, e aqui está a pessoa ainda, né, para piorar a situação, mas supondo que fosse natureza, tudo que uma natureza faz é de responsabilidade de quem? Da pessoa de Cristo. Tá? Aqui tem duas pessoas, né? Exatamente, nós temos uma única pessoa com duas naturezas, nós não temos duas pessoas e uma natureza, né? Nós não vemos nas escrituras, por exemplo, nenhum lugar falando, esse milagre foi feito pela natureza divina de Cristo ou pela pessoa divina de Cristo. Nós não vemos essa divisão. Nós sempre vemos, como na definição do Berkoff, lá, que a pessoa de Cristo é responsável pela atitude, que eu pedi para vocês guardar aquele ponto. Alguém quer questioná-los? Não, só uma pergunta que você falou. Então, naquele momento no Getsemane, a pessoa de Cristo teve um momento que ele falou, se puderes, passa de mim, Uhum. no momento faça a tua vontade. Sim. Então, o que a relação das duas de ter falado, Uhum. se puderes, passa como medo... O homem humano ali, né? Tá, só uma coisa, né? Na hora que eu tava explicando, o Paulo até falou pra mim ali, ele tava meio viajando ali, aí ele falou assim, nossa, o que esse cara tá ensinando? Então, assim, alguns desses pontos aqui, né, estão equivocados. Então, eu tava defendendo heresia, né? E o que eu defendi pra eles aqui estava errado, né? E o exemplo que eu dei no Getsemane, eu quis mostrar essa distinção entre a ideia de que há duas pessoas dentro de Cristo. Né, uma pessoa que é divina, que sabia o futuro, sabia o que ia acontecer, e essa comunicação do futuro foi passado para a pessoa, e essa essa pessoa humana que estava dentro de Cristo sabia do que ia acontecer pela comunicatio que a gente aprendeu, né, foi passado para ele, e ele falou, não aceita isso não, pede aí para passar, não, você passa de mim esse caso, etc e tal. Aí a natureza divina sobressai, seja feita a sua vontade. Tá? Isso é uma heresia, evidentemente, tá? Não defendi isso, não. Tá? Porque o Paulão veio xingar eu. Você está falando heresia? Eu falei, lógico. Tá? Quase que eu fui pra fogueira, né? Então aqui, dentro dessas três possibilidades, pode ser que duas estejam erradas e uma certa, ou pode ser que as três estejam erradas, tá? Não tem como ter duas certas, lógico. Tá bom? O grupo do Sérgio aí, quem vai falar é o Bruno, o Sérgio, a Kátia, a Núbia. Eu prefiro o Bruno. Vai, Sérgio, já tá com o microfone na mão, arrepia. Sua minoria no grupo. Aí tem um cisma aí no grupo, certo? O grupo aí tem um cisma, né? Tem duas posições. Não, é só questão de explicação só. Só. Nós concordamos em tudo, só explicação que cada um está indo para uma linha aqui de explicação. Está dificultando um pouco. Aham. É uma explicação matemática e a outra Matemática? Então tá na aula errada. começamos a usar os percentuais aqui, as porcentagens. Tá. Essa porcentagem é boa. Sobre a sua afirmação aí, nós discordamos, né? Por quê? Você é contra aí as suas opiniões, uma pegadinha, porque você está afirmando ali a questão do corpo humano, e para se completar, né, a pessoa ali de Cristo só havia necessidade
unidade da natureza divina. Né? Então nós não concordamos com isso, né? Porque a pessoa de Cristo é formada pela natureza divina, você pôs ali, mas também a natureza humana. Né? E aqueles desenhos que você colocou, está faltando a natureza humana. Né? Então nós não teríamos a pessoa de Cristo completa, né? Então estaria errado a sua afirmação. E outra questão é sobre a nossa... o que implica, né? Seria se nós não teríamos uma pessoa de Cristo completa, né? Não poderia nos substituir, né? Que aquilo que não é assumido não pode ser redimido, lembra, né? Exatamente. Então afetaria a nossa doutrina da salvação, né? Se Jesus, ele só é a parte humana dele só é uma carcaça que recebe a divindade, né? Então aquele que morreu na cruz, ele não é plenamente humano. Ele está representando homens, então ele tem que ser plenamente, tem que ser da mesma substância do que os seres humanos. Se ele não é da mesma substância, porque nós seres humanos temos uma alma humana, né? Essa ideia aqui, que foi defendida, na verdade, por um herege no passado, a gente já vai aprender o nome dele daqui a pouco, ele defendia que, na verdade, esse corpo humano não tinha uma alma humana. O Logos entrou com a sua alma aqui, então essa junção. Nesse caso aí, nós vemos da seguinte forma, aí está 100% a natureza divina, porém a humana está 50%. Por quê? Porque está faltando a alma no corpo. Então, nós entendemos que a natureza humana é duas partes, né? A alma e o corpo. Nesse caso, ele está falando que só o corpo. Então, falta a alma, o espírito, né? Então, seria 50%. Sim, também. Há uma porcentagem com relação à humanidade que ela não está completa aqui. A divindade está completa, mas percebe que não é um círculo completo se juntando aqui. O que nós temos é metade de um círculo com metade de outro círculo se juntando, né? Representando que a natureza humana ela está quebrada aqui, né? Mesmo que a divina esteja em perfeitas condições. Então, por esse gráfico aí, ele estaria 150%. No caso do Cristo é 200%, né? 100% bom, 100% vida. Aí estaria 150%. Tá faltando uma parte aqui dos seres humanos, né? Tá. E o problema é exatamente na substituição da humanidade, né? Que não foi assumido plenamente, então não pode ser redimido plenamente. A Tami vai falar, Tami? Ai, Thiago, arrepia aí, mano. Não me decepciona, hein? Eu pego você na fábrica. Ó a lógica. Primeiro, teve uma... Não, mano, vou ficar tremendo aqui, velho. Eu tô gelado pra caramba. Vai, rapaz, arrepia. Não, tá certo. Existe uma nova natureza. Mas antes sobre o que tava... Vou explicar um pouquinho que há uma nova natureza, né? É o que eu sei, mas eu não sei explicar, entendeu? Existe a natureza humana e a natureza divina. Então Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele era um ser híbrido, humano, então. Divino. Misturado, né? Um ser com duas naturezas, híbrido. Um ser com duas naturezas. Entendeu? Porque justamente por aquilo isso implica que teria que ter um homem para pagar o preço pela humanidade, né? E essa pessoa tinha que ser, não é que seja Deus, né? Tinha que ser divino também pelo valor da ofensa, como foi a Deus e Deus é divino, é eterno. Então, deixa a Nina falar. Vamos ver se ela, deixa eu ver se ela vai consertar a sua heresia. O Paulão, já pode condenar esse. Já pode condenar esse, Paulão. Esse já está condenado.
Vai, Nina, responde para nós. Nem ali está colocado que Cristo é uma nova natureza. Eu achei que estava correto, por quê? Porque, vamos supor, em Jesus ele era Deus, ele era Deus homem, Deus, ele era homem e ele era Deus, certo? 100% homem, 100% Deus. Então havia duas naturezas. Só que ele está falando ali, pessoa divina. E Deus, Jesus, ele é uma pessoa, não é? Sim. Então, e nele também tinha a natureza humana, que é justamente o que você falou lá para nos substituir por aquilo que nós não conseguimos fazer, que era obedecer a lei de Deus. Aí, ali está colocando assim, uma nova natureza. Por que ele era uma nova natureza? Porque eu vejo que ele era uma natureza diferente de todo mundo. Porque só em Cristo existia Deus e homem. Por isso que ele era uma nova natureza. Tá, assim, as duas... Tá, acho que entendeu. As duas naturezas estão aqui. Tanto a humana quanto a divina, até que foi colocado uma pessoa aqui, elas estão aqui. Agora, o que acontece com essas duas naturezas? A soma dessas duas naturezas é igual a uma natureza nova. Uma natureza nova que ninguém tem. O que ele gera, o Deus que foi gerado aqui, é um Deus que não é nem plenamente Deus, nem plenamente um homem, porque é um Deus híbrido, misturado. Essa pessoa que surgiu aqui com uma natureza que não é correspondente à nossa natureza. Entendeu? Ele somou tudo, você bateu no liquidificador e saiu alguma coisa diferente ali. Esse ser que saiu ali diferente, ele pode ser o nosso Salvador? Porque ele não pode. Mas eu acho que vocês entenderam errado. Vocês estavam tentando explicar O por que aquilo é possível. Não era para defender se era certo ou errado. Vocês estavam tentando descobrir como é que aquilo é possível. Não, eu achei que estava certo. É que primeiro eles partiram da ideia de que está certo. Aí tem que tentar explicar, né? Vai. Jesus, ele não tem uma nova natureza. Ele tem a natureza humana que ele recebeu na encarnação e ele permanece com a sua natureza divina. Essa ideia aqui, ela propõe a ideia de um Deus híbrido, né? Um Deus que tem uma natureza que não corresponde com a nossa natureza. Surgiu um Deus diferente ali. Ele não é nem 100% Deus, nem 100%. Você não consegue nem meio que diferenciar. Ele age ali porque ele tem uma natureza diferente. Tá, a gente vai ver daqui a pouco o nome do herege que defendeu isso aqui. Pra vocês mudar o nome de vocês. Tá? Se você tem o manual de teologia do Gruden, tá? Se você tem o manual de teologia do Gruden, olha lá essas figuras que estão lá, tá? Essas figuras são extraídas lá daquele manual lá. Aí vocês relembram depois em casa. Mas só uma coisinha aqui, é que ele falou assim, a hora de errar é aqui. Não tem como de errar aqui, né? É por isso que é importante estudar teologia. É A lógico. gente fala assim, eu quero a Bíblia, mas não quero teologia. O problema é esse, porque a gente está aqui com a doutrina certa, só que do lado da gente está cheio de heresia. Então, se você não conhece, você não estuda, deixa eu só você vai... explicar aqui rapidinho, eu lembrei desse negócio aqui. O nome dessa heresia aqui é monofisismo, né? Ela mono de uma única natureza. Então, o resultado consequente dessa doutrina é que ela propõe a ideia de que Cristo é uma única natureza. A soma das duas naturezas deu origem a uma única natureza nova. Isso entra em conflito com o que a gente acabou de aprender, que em Cristo nós temos duas naturezas e uma pessoa. Então, esse é o problema, porque ele propõe um monofisismo, ou seja, uma única, natureza. Jesus não é uma natureza. E além de propor uma única natureza, alguns hereges diriam, Jesus é de natureza divina só. Outro diria, é de natureza humana. Esse tipo de heresia está dizendo, Jesus é de uma outra natureza, mas é só uma. Então o erro de ser uma única natureza, tanto humana quanto divina, que acontece com outros hereges, permanece aqui. Mas a diferença é que propõe a ideia de uma heresia, de uma natureza diferente. Outro diria, ele é humano. Outro diria, ele é divino. Esse que diz, bom, ele não é nem humano nem divino, ele tem uma natureza distinta, diferente, mas é uma natureza. E isso não corresponde ao nosso Salvador. Porque para ele ser o nosso Redentor, ele tem que ter
Duas naturezas, a gente viu. Ele precisa ser homem e divino. E Deus aqui ele está com uma natureza e ainda uma natureza que não representa nem a plenitude da humanidade, nem a plenitude da divindade, né? É um Deus híbrido, né, por assim dizer. Essas explicações que eu dei aqui, você acha que se eu pregasse isso numa igreja, nas igrejas por aí, você acha que o pessoal ia perceber o erro? A maioria não, né? Pois é, a gente está tendo dificuldade de perceber aqui, né? Então, o que eu senti mais com a aula de hoje foi a questão da definição de nomenclaturas, né? Você pode escutar uma ministração, a pessoa começar a falar sobre pessoa, sobre natureza, mas será que a definição dela para a natureza, divina natureza, ou pessoa, é a mesma que a gente tem? Uhum. Né? Então, esses conceitos foi que até a gente conversando, discutindo aqui, todo mundo, a gente acertou tudo. Uhum. Mas começamos na questão das definições. Definição. Né? Como definir isso, como definir aquilo. Né? Então, será que os caras podem usar a mesma nomenclatura, a mesma palavra, mas e a definição dele? Né? O que está por trás, né? O que está por trás. É. Isso que vai dificultar um pouco. Às vezes. Lembra na introdução lá, que na primeira aula, introdução, que eu coloquei uma frase, Jesus morreu para nos salvar, e eu mostrei que é a mesma frase que pode sair da boca de um testemunho de Jeová, de um católico e de um protestante, ela tem por trás implicações distintas, né? Então a teologia ela está por trás das afirmações, né? Toda afirmação ela vem carregada com a sua teologia. Ninguém faz afirmação neutra. O problema é a qualidade da teologia, se ela é boa ou má, né? Esse é o problema, né? Então a gente está aqui para aprender a fazer teologia boa.